Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do caminho de mesa caramelo. Esse caminho de mesa eu confeccionei para compor o jogo de cozinha caramelo e a capa para o galão de água de 20 litros. Eu já tenho passo a passo disponível no canal e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. O caminho de mesa ficou com uma medida de 1,04 m de comprimento por 44 de largura, mas durante o passo a passo eu explico como fazer maior. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like e um comentário, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Mas se você quiser me ajudar ainda mais, torne-se um membro do canal, você vai estar apoiando muito o meu trabalho. E deixe um hypar nesse vídeo, você não paga nada e vai estar dando uma nota para o meu canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula, vamos iniciar o passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes nas cores caramelo, o amarelo e todos na numeração 6. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com o meu barbante na cor caramelo, fazendo um nozinho inicial e um total de 69 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz aqui as 69 correntinhas. E agora eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3. E na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base até a minha última correntinha. E eu vou ficar nessa volta com um total de 67 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até eu ter as 67 correntinhas. Então, quando eu chegar na minha última correntinha, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui os 67 pontos altos. E agora, chegando no final dessa volta, se você está acostumado a iniciar a próxima volta fazendo as 3 correntinhas e virando o trabalho, você pode fazer 3 correntinhas e virar o trabalho. Mas para a gente ter um trabalho mais reto, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui nesse último pontinho alto, a gente vai pegar só a alcinha de trás, trago essa laçada aqui para frente, faço um ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Vou vir no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. E eu fiquei aqui com 4 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Correntinha de espaço, pulo um ponto, no próximo mais um ponto alto. E a gente vai fazer assim até a gente ficar com um total de 9 pontinhos vazados, 9 espacinhos de uma correntinha. Então, eu vou seguir fazendo uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto, até eu ter um total de 9 espaços de uma correntinha. Eu fiz aqui 9 espaços de uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 espaços de uma correntinha. E agora eu vou repetir o bloquinho de 4 pontos altos.
Então, eu já tenho 1, 2, 3 e 4 pontos altos. E, novamente, vou repetir 9 espaços de uma correntinha. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto. Então, vai ficando assim, olha. 4 pontos altos, 9 espaços, 4 pontos altos, mais 9 espaços. Então, eu vou completar aqui os 9 espaços de uma correntinha. Vou ficar com 9 pontinhos vazados e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Fiz aqui mais 9 pontinhos vazados, fiquei com mais 9 espaços de uma correntinha e novamente vou fazer os 4 pontos altos. Então, eu já tenho 1, 2, 3 e 4 pontinhos vazados. E agora, eu vou repetir essa sequência de 9 espaços de uma correntinha. Correntinha de espaço, pulo um ponto no próximo ponto alto. Eu vou seguir fazendo até eu ficar com mais 9 espaços de uma correntinha. Fiz aqui, então, mais 9 espaços de uma correntinha. E para concluir essa volta, eu vou fazer um ponto alto em cada um desses 3 últimos pontinhos altos. Vou ficar com um bloquinho de 4 pontos altos aqui no final também. Já tenho 1 no próximo ponto, 2 no próximo ponto, 3 e bem no pontinho das correntinhas eu faço o meu 4º ponto alto. E essa volta, ela fica assim. Nós vamos iniciar, então, aqui, olha, nós vamos contar da seguinte forma. Essa volta só de pontos altos, eu não vou estar contando como sendo volta do nosso motivo, tá? Porque a gente vai iniciar e terminar com pontos altos. O que a gente vai fazer? Essa primeira volta que a gente fez aqui, olha, com os 9 pontinhos vazados, essa é a primeira volta do motivo. Então, essa a gente vai contar como a nossa volta número 1. Então, para a volta de número 2, a gente vira o trabalho, pega a alcinha de trás do ponto, traz a laçada, faz um ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e eu sempre inicio e termino com 4 pontos altos. Então, aqui no início, eu fiquei com 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer aqui um total de 4 pontos vazados, 4 espacinhos de uma correntinha. Uma correntinha, venho no ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha de espaço no ponto alto, faço ponto alto, uma correntinha de espaço e no próximo ponto alto, ponto alto. Então, nós ficamos aqui com 4 espaços de uma correntinha. Agora, a gente vai fazer 3 pontos altos seguidos. Eu tenho 1 no espaço de uma correntinha, 2 e no pontinho alto, 3. Ficou assim. E novamente vou fazer 4 pontos vazados, 4 espaços de uma correntinha. Correntinha de espaço no ponto alto, faço um ponto alto, correntinha de espaço no ponto alto, uma correntinha de espaço no ponto alto, uma correntinha de espaço e eu cheguei no próximo bloquinho de 4 pontos altos. Vou fazer aqui o ponto alto e eu fiquei aqui com 4 espaços de uma correntinha. Então, a sequência para a volta de número 2 é 4 pontos altos, 4 espaços de uma correntinha, 3 pontos altos seguidos e 4 espaços de uma correntinha.
Cheguei no bloquinho, vou repetir essa sequência de pontos aqui novamente. Então, eu vou fazer mais essa sequência aqui com vocês, de bloquinho a bloquinho, e depois é só seguir fazendo de bloquinho a bloquinho a mesma sequência de pontos. Então, eu cheguei aqui no bloquinho, e no bloquinho a gente faz ponto sobre ponto. E em todos os bloquinhos, a gente sempre vai permanecer com 4 pontos altos. Então, no próximo ponto alto, no próximo e no próximo ponto alto. Fiquei aqui, então, com 4 pontos altos. E agora, faço 4 espaços de uma correntinha. Uma correntinha no ponto alto, uma correntinha no ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, correntinha e ponto alto, no ponto alto. Fiz aqui, então, os 4 espaços. Vou fazer 3 pontos altos seguidos, contando sempre o que eu já tenho pronto como primeiro. Então, esse primeiro é o meu primeiro ponto, o segundo eu faço no espaço de uma correntinha e no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Fiz os 3 pontos altos seguidos. E agora eu vou fazer mais 4 espaços. Uma correntinha no próximo ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, uma correntinha, e eu cheguei novamente no bloquinho. Chegando novamente no bloquinho, a gente repete essa mesma sequência de pontos. Essa é a sequência de pontos para toda essa volta. Então, a gente vai fazer os 4 pontos altos do bloquinho, 4 pontos vazados, 4 espacinhos de uma correntinha, 3 pontos altos, 4 espacinhos e conclui com os 4 pontos altos. Então, eu vou concluir essa volta e volto para a gente iniciar a volta de número 3. Eu concluí a volta de número 2 e agora a gente vai iniciar a volta de número 3. Viro o trabalho, alcinha de trás, trago a laçada, faço um ponto baixo e uma correntinha. Vou iniciar sempre fazendo ponto sobre ponto. Então, eu sempre fico com um bloquinho de 4 pontos altos no início. E ficou assim. Nós vamos fazer agora 3 espaços de uma correntinha. Uma correntinha de espaço no ponto alto, uma correntinha de espaço no ponto alto, uma correntinha de espaço e no próximo ponto alto. Agora a gente vai fazer 7 pontos altos seguidos, contando esse como sendo o primeiro ponto. Então, eu tenho 1 no espaço de uma correntinha, 2 no próximo ponto alto, 3 no próximo, 4, 5 no espaço de uma correntinha, 6 no próximo ponto alto, 7. Ficamos aqui com 7 pontos altos seguidos. E agora faço mais 3 espaços. Uma correntinha de espaço, no ponto alto, correntinha de espaço, no ponto alto, correntinha de espaço. E eu cheguei no próximo bloquinho de 4 pontos altos. Então, a sequência para a volta de número 3 é 3 pontos altos, 3 espaços de uma correntinha, 7 pontos altos seguidos e 3 espaços de uma correntinha. E agora a gente vai repetir a mesma sequência de pontos. Cheguei no bloquinho, faço novamente. Olha, eu vou fazer aqui com vocês e depois é só seguir fazendo. Então, eu cheguei no bloquinho, vou repetir a mesma sequência de pontos. Um bloquinho de 4 pontos altos. E 3 espaços de uma correntinha. 1, 2 e 3 espaços de uma correntinha. Agora, eu faço 7 pontos altos seguidos, contando esse como o primeiro, 2, 3 e 7 pontos altos
seguidos, 3 espaços de uma correntinha. 1, 2 e 3. Cheguei no bloquinho, vou repetir essa sequência. Então, aqui agora, eu vou seguir fazendo essa sequência de pontos nesse próximo bloquinho, tá? Então, de bloquinho a bloquinho, eu sempre tenho um motivo, vou repetir essa sequência. E quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí a volta de número 3, eu vou iniciar agora a volta de número 4, fazendo ponto sobre ponto, e inicio a volta de número 4 com 4 pontos altos no início, mantendo sempre o bloquinho de 4 pontos altos. E agora, a gente vai fazer 2 espaços de uma correntinha de espaço no ponto alto, uma correntinha de espaço no próximo ponto alto, e agora a gente vai fazer um total de 11 pontos altos seguidos, contando esse como o primeiro, então no espaço de uma correntinha. Ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no final, no espaço de uma correntinha, ponto alto, no ponto alto, e eu fiquei com 11 pontos altos seguidos. Agora eu faço 2 espaços, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. E aqui, então, essa é a sequência para essa volta dos motivos: 4 pontos altos, 2 espaços. 11 pontos altos seguidos, 2 espaços. Chegamos, então, no próximo bloquinho, onde a gente inicia outro motivo desse. Vou fazer com vocês e depois é só seguir fazendo. No bloquinho de 4 pontos altos, a gente sempre faz 4 pontos altos, sempre ponto sobre ponto. Agora, 2 espaços de uma correntinha. 11 pontos altos, contando o primeiro, contando esse como sendo um primeiro, 2, 3 e 11 pontos altos. 2 espaços, uma correntinha no ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, e eu cheguei no próximo bloquinho. Vou continuar fazendo essa volta, terminar aqui o último motivo, que é essa mesma sequência de pontos, e volto para a gente iniciar a volta de número 5. Eu concluí a volta de número 4, vou virar o meu trabalho, iniciar a volta de número 5, fazendo os 4 pontos altos inicial. Feito os 4 pontos altos inicial, nós vamos fazer agora só um espaço de uma correntinha. E agora a gente vai fazer 7 pontos altos seguidos, contando esse como primeiro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. E agora mais 7 pontos altos, sendo esse o primeiro ponto. Então, eu tenho 1, 2 e 7. Uma correntinha de espaço e eu cheguei no próximo bloquinho de 4 pontos altos. E para essa volta, a sequência de pontos é 4 pontos altos, um espaço de uma correntinha, 7 pontos altos, um espaço de uma correntinha, 7 pontos altos, um espaço de uma correntinha. Agora, aqui nesse outro motivo, a gente repete essa mesma sequência de pontos.
E no último motivo também. Então, aqui é bem fácil, vou fazer mais esse aqui com vocês, depois é só seguir fazendo. Então, no bloquinho de 4 pontos altos, sempre ponto sobre ponto. Uma correntinha de espaço e 7 pontos altos seguidos. Já tenho 1, 2, 3 e 7. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, vou no próximo e vou fazer mais 7 pontos altos seguidos. 1, 2 e 7. Feitos 7 pontos altos seguidos, uma correntinha de espaço e vou iniciar mais uma vez essa mesma sequência de pontos aqui no último motivo. Vou concluir esse motivo e volto para a gente iniciar a volta de número 6. Eu vou iniciar a volta de número 6 fazendo os 4 pontos altos inicial. Ficando assim. E agora, a gente vai fazer 2 espaços de uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Então, a gente faz 2 espaços de uma correntinha. Agora, eu vou fazer 11 pontos altos seguidos, contando esse como sendo o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, aqui no espaço de uma correntinha. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos seguidos. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto no próximo ponto alto, uma correntinha de espaço no último ponto alto, e eu cheguei no bloquinho do próximo motivo. E para a volta de número 6, a sequência de pontos é 4 pontos altos, 2 espaços, 11 pontos altos, 2 espaços, e eu vou repetir essa sequência em todos os motivos. Então, aqui onde eu tenho um bloquinho de 4 pontos altos, eu vou ficar com 4 pontos altos, uma correntinha de espaço, pulo o espaço de correntinha no ponto alto, uma correntinha de espaço no próximo ponto alto, e agora 11 pontos altos seguidos, 11, uma correntinha de espaço, pulo um ponto no próximo ponto alto, uma correntinha de espaço, e eu cheguei no bloquinho de 4 pontos altos do próximo motivo. Vou fazer aqui o último motivo e volto para a gente iniciar a volta de número 7. Concluí a volta de número 6, viro o meu trabalho e para a volta de número 7, o bloquinho de 4 pontos altos no início. Agora, na volta de número 7, a gente vai fazer 3 espaços de uma correntinha. Uma correntinha de espaço, pula a correntinha no ponto alto, uma correntinha de espaço, pula um ponto no próximo ponto alto. Então, a gente ficou com 3 espaços de uma correntinha. E agora, eu vou fazer 7 pontos altos seguidos, contando esse como primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais 3 espaços de uma correntinha. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no último ponto alto. Uma correntinha, pulo o espaço de correntinha, ponto alto, no ponto alto. Uma correntinha e eu cheguei no bloquinho de 4 pontos altos do próximo motivo. E para a volta de número 7, nós temos a sequência de 4 pontos altos, 3 espaços de uma correntinha, 7 pontos altos, 3 espaços de uma correntinha. Chegando no próximo bloquinho, vou repetir essa mesma sequência. Um bloquinho de 4 pontos altos, 3 espaços de uma correntinha,
uma correntinha de espaço, ponto, ponto alto. E agora 7 pontos altos seguidos, 2, 3, 7, uma correntinha de espaço, pulo um ponto no último ponto, ponto alto, uma correntinha de espaço, no ponto alto, uma correntinha de espaço, e eu cheguei no bloquinho do próximo motivo. Vou concluir essa volta e volto para a gente iniciar a próxima. Concluí mais essa volta, vou virar o meu trabalho para a gente iniciar a 8ª volta, fazendo os 4 pontos altos inicial. E agora, a gente vai fazer aqui um total de 4 espaços de uma correntinha. Uma correntinha no ponto alto, uma correntinha no ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto e no próximo ponto alto. E agora eu vou fazer 3 pontos altos seguidos, então eu já tenho um no próximo ponto, ponto alto, e no próximo ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos seguidos e novamente 4 espaços de uma correntinha. Pulo um ponto no próximo ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto, uma correntinha, no ponto alto, uma correntinha, e eu cheguei no próximo bloquinho. Então, para a volta de número 8, a sequência é 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 espaços de uma correntinha, 3 pontos altos e mais 1, 2, 3, 4 espaços de uma correntinha. Cheguei no bloquinho do próximo motivo, vou fazer essa repetição de pontos no bloquinho de 4 pontos altos, ponto sobre ponto, uma correntinha de espaço, no ponto alto, correntinha de espaço, no próximo ponto alto. Faço 3 pontos altos seguidos e novamente 4 espaços de uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto alto, correntinha no ponto alto, uma correntinha no ponto alto, uma correntinha, e eu cheguei no bloquinho do próximo motivo. Vou concluir aqui essa volta e volto com vocês. Eu concluí a volta de número 8 e eu tenho aqui um motivo pronto. Então, da volta de número 1 até a volta de número 8, a gente conclui um motivo. E agora a gente vai voltar a fazer a volta de número 1. E a gente vai fazer da volta de número 1 até a volta de número 8, quantas vezes a gente achar necessário para ter a medida que a gente precisa. Aqui eu vou fazer um total de 9 motivos, mas você pode estar fazendo maior, você pode estar fazendo 15, 20 motivos. Aqui, olha, cada motivo desse aqui, ele tem a medida de 12 centímetros e meio. Eu vou fazer na medida de 1 metro, então eu vou fazer 9 motivos desse. Depois a gente ainda tem o acabamento da peça, então eu vou fazer 9 motivos desse. Você pode fazer quantos motivos for necessário, você pode fazer 10, 20, quantos motivos você achar necessário para ter a medida que você precisa. Então, agora, aqui eu vou voltar a trabalhar da volta de número 1 até a volta de número 8, depois novamente volto para a volta de número 1 até a volta de número 8, até concluir 9 motivos desse aqui. Eu vou aqui, olha, iniciar com vocês o próximo motivo e depois é só seguir fazendo. Então, eu vou, caso ficar dúvidas, vocês voltam aqui e vai acompanhando novamente, da volta de número 1 até a volta de número 8. Depois volta e acompanha da volta de número 1 até a volta de número 8, quantas vezes for necessário para ter a medida que você precisa.
tá? Então, eu vou fazer 9 motivos. E quando eu concluir os 9 motivos, eu volto pra gente começar a fazer o acabamento dessa peça. Então, aqui, para você seguir fazendo, é só você virar o trabalho e voltar a fazer desde essa volta de número 1, dessa volta em que a gente faz os 4 pontos altos iniciais e os 9 bloquinhos de um ponto alto separado por uma correntinha. Então, aqui, olha, a gente tá voltando para a volta de número 1. Eu inicio com os 4 pontos altos, e os 9 espaços de uma correntinha. Então, aqui eu vou fazer esse início aqui com vocês, só para não ficar dúvidas, tá? E depois é só seguir fazendo, e se ficar alguma dúvida, vai voltando o vídeo e acompanhando até você ter a medida que você achar necessária. Então, aqui, olha, eu inicio fazendo a volta de número 1, tá? Que é essa volta que a gente fica com 9 espacinhos de uma correntinha. Depois, vou fazer a volta de número 2, 3, até chegar na 8. E depois, vou voltar para a volta de número 1 por 9 motivos, até eu ter 9 motivos. E quando eu tiver um total de 9 motivos, eu volto para a gente fazer o acabamento da peça. Eu fiz aqui todas as voltas e eu fiquei com um total de 9 motivos. E agora, nós vamos concluir essa volta, olha aqui, no 9º motivo, eu termino bem na volta em que eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos seguidos. Olha, a gente inicia sempre dessa volta de bloquinhos de 4 pontos altos e 9 espaços de uma correntinha, como sendo 1, o 8 é essa que a gente ainda tem um bloquinho de 3 pontos altos seguidos. Então, a gente tem que terminar da mesma forma, olha, que começou esse lado aqui. Então, a gente ainda vai fazer essa volta, que seria a volta número 1, de bloquinhos de 4 pontos altos e 9 espaços de uma correntinha. Então, aqui eu vou virar o meu trabalho e vou fazer, então, a volta que eu fico com bloquinhos de 4 pontos altos e os 9 espaços de uma correntinha e volto pra gente fazer a volta só de pontos altos e iniciar o acabamento da peça. Eu concluí aqui, então, a volta de 4 pontos altos e 9 espaços de uma correntinha. E agora a gente vai fazer a volta só de pontos fechados. Então, eu vou virar o meu trabalho e essa última volta com o meu fio na cor caramelo, a gente vai fazer uma volta toda de pontos fechados. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e no espaço de uma correntinha, um ponto alto. No ponto alto, ponto alto. No espaço de uma correntinha, ponto alto no ponto alto. E essa volta, olha, vai ficando assim, toda fechada, toda de pontos altos. Então, aonde eu tenho espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. E no ponto alto, um ponto alto. Eu vou fazer, então, essa volta toda de pontinhos fechados, toda de pontos altos, para o espaço de uma correntinha, um ponto alto, no ponto alto, em toda a peça. E quando eu chegar aqui no pontinho das correntinhas, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todos os pontos altos, concluí essa volta só de pontos altos. Chegando no final dessa volta, eu dei o nozinho e cortei o fio. E agora aqui, então, nós vamos começar a trabalhar com o fio na cor amarelo. E a gente vai fazer nessa peça o mesmo acabamento que a gente fez na capa para o galão de água, que é um jogo de cozinha, essa encomenda. E eu vou deixar o link com o passo a passo da capa, caso você queira fazer o joguinho também, na descrição deste vídeo. E a gente vai iniciar, a gente vai trabalhar aqui na lateral, a gente vai trabalhar nas laterais de pontos, olha.
bem nas laterais dos pontos. E nessa parte aqui, onde a gente tem pontos altos, a gente não vai trabalhar aqui no início do ponto, a gente vai trabalhar entre um ponto e o outro, no espacinho entre um ponto e o outro, tá? E pra gente já fazer a lateral, essa parte aqui de pontos altos, e deixar já tudo bem certinho para depois só seguir fazendo, então eu vou iniciar pela lateral. A lateral, a gente vai iniciar da seguinte forma, olha, eu vou pular esse início aqui, onde eu tenho essa volta só de pontos altos. Vou pular essa volta aqui, onde eu tenho os 9 espacinhos, e vou iniciar na terceira volta. 1, 2, 3. Bem na lateral do ponto. E aqui, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo e uma correntinha. Agora eu vou laçar o meu fio, vou pular essa próxima lateral de pontos, olha. Então, essa lateral onde eu tenho os 9 espacinhos de uma correntinha, eu pulo, vou vir trabalhar nessa volta só de pontos altos. E aqui eu vou entrar entre o primeiro e o segundo, bem aqui no meio, entre os pontos, e eu vou fazer aqui 5 pontos altos. 2, 4 e 5 pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou voltar bem no início aqui do ponto, pego as 2 alcinhas e eu vou fazer um pontinho picô. Laço meu fio e vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ficando, olha, o cantinho assim. 5 pontos altos, um pontinho picô e 5 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha e eu vou pular 1, 2, 3, 4 e entre o quarto e o quinto ponto eu vou fazer um ponto baixo. E ele fica assim, olha. 5 pontos altos, um pontinho picô e 5 pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E nesse espaço aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Ficando assim, olha, 4 pontos altos dentro do mesmo espacinho. E eu vou contar 1, 2, 3, 4. E entre o quarto e o quinto ponto, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. E aqui dentro desse espaço, faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. E eu fiquei, então, com 4 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Conto 1, 2, 3, e entre o quarto e o quinto ponto, ponto baixo. E, novamente, vou fazer aqui os 4 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Então, eu fico com 4 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 e entre o quarto e o quinto ponto, bem no meio aqui entre os 2 pontos, ponto baixo, 2 correntinhas. Então, eu tenho meu primeiro ponto alto, faço mais 1, 2, 3 pontos altos, fico com 4 pontos altos, conto 1, 2, 3, 4 e entre o quarto e o quinto ponto, ponto baixo, 2 correntinhas, volto, faço mais 3 pontos altos, ficando com 4, contando o ponto das correntinhas, conto 1, 2, 3, 4, ponto baixo, e eu vou fazer assim, até eu chegar aqui no final dessa peça.
Aqui no final, a gente vai ter um pontinho a mais. Então, quando faltar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, eu volto com vocês, porque aqui a gente vai ter um pontinho a mais, tá? E eu vou fazer até aqui e volto. E eu cheguei no final dessa volta, e aqui a gente vai ter um pontinho a mais para pular. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, seria aqui pra gente fazer o leque, mas eu tenho um pontinho sobrando. Então, a gente vai pular um pontinho a mais, e isso não vai interferir no resultado final da nossa peça. Então, quando a gente chegar aqui, olha, no outro ladinho aqui, onde a gente tem os pontinhos altos desse lado aqui, a gente também vai ter um pontinho a mais para pular no cantinho, tá, gente? E aí, eu acho legal a gente fazer na mesma direção. Então, a gente já inicia pulando um pontinho a mais, tá? Então, é só fazer essa mesma sequência de pontos aqui, ali do outro lado. E aqui no cantinho, a gente vai fazer esse lequezinho aqui de 5 pontos altos, picô e 5 pontos altos. Então, aqui eu já laço meu fio e já venho fazer o leque. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, volto no início, faço pontinho picô, e agora eu faço mais, viro minha peça e faço mais 5 pontos altos do leque do cantinho, olha. Quatro e 5. Então, todos os cantinhos a gente vai ter esse leque de 5 pontos altos, picô e 5 pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, olha. Desse lado e desse lado aqui. E agora a gente segue fazendo. Na lateral, a gente vai fazer. Antes e depois do leque, gente, do cantinho, a gente sempre faz uma correntinha para não repuxar aqui o cantinho, tá? Então, sempre antes e depois do leque. No restante desses pontinhos altos tombadinhos que a gente fez aqui na lateral, não há necessidade, só nos cantinhos. Então, aqui eu vou pular uma lateral, vou vir na próxima, e aqui eu faço ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, volto, faço mais 1, 2 e 3 pontos. Ficando assim, pulo uma lateral de ponto, vou na próxima, ponto baixo, 2 correntinhas, e novamente eu vou fazer o ponto alto tombadinho. 3, 4 pontos altos, pulo uma lateral, vou na próxima, e agora é só seguir fazendo os pontinhos tombadinhos, pontinhos altos tombadinhos, e só no cantinho que a gente vai fazer o leque de 5 pontos altos, o picô e 5 pontos altos. Gente, então agora é só seguir fazendo, tá? Esse acabamento em pontinho tombadinho é bem fácil de fazer. Olha, eu vou fazer mais alguns aqui com vocês. Eu fiz o ponto baixo, faço 2 correntinhas, e esse ponto eu conto como sendo o meu primeiro ponto alto. Faço agora mais 3 pontos altos. Fico com 4 pontos altos, pulo uma lateral de pontos, na próxima faço novamente essa sequência de pontos. 2 correntinhas, volto, faço mais 3 pontos altos. Pulo uma lateral de pontos, vou na próxima, ponto baixo. E agora é só seguir fazendo assim, por toda essa volta. A parte reta aqui, onde a gente tem os pontinhos altos, essa parte aqui onde a gente tem os pontinhos altos viradinhos aqui pra cima, a gente faz entre os pontos, e na lateral, a gente faz na lateral do ponto, pulando uma lateral e fazendo na outra, e nessa parte a gente pula 4 pontos. Só aqui, num cantinho, que a gente vai ter um pontinho a mais pra pular, mas isso não vai atrapalhar, olha, o resultado da nossa peça vai ficar lindo. Então, eu vou dar a volta toda, vou concluir aqui essa volta,
chegando no pontinho baixo que eu fiz para iniciar, eu faço um ponto baixíssimo, corto meu fio. E aí eu volto então agora com vocês quando a peça já estiver concluída. E ficou concluído o caminho de mesa caramelo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!